O batismo do Espírito Santo é o tema que nós vamos estudar nessa manhã. E a gente pode achar que já ouviu demais sobre o batismo do Espírito Santo. Mas nunca será demais. Quanto mais eu estudo, Joanita, sobre o batismo do Espírito Santo, mais eu percebo que eu preciso de mais. O Espírito de Deus é uma fonte inesgotável. Só a presunção humana para dizer que já basta, já chega. Mas quando o Espírito Santo ele é abrigado no nosso coração, ele vai fazendo uma obra cada vez mais crescente em nós, nos apaixonando por Jesus. Então, o batismo do Espírito Santo é hoje uma das experiências mais procuradas pelos cristãos. É uma das experiências que todos nós buscamos, os cristãos buscam. Tem sido muitas as veredas que se colocam diante de nós, sinalizando o batismo do Espírito Santo. E a gente precisa, firmados no que está revelado, a gente precisa entender o que é o batismo do Espírito Santo, para que a gente não seja enganado. O batismo do Espírito Santo, ele precisa ser uma experiência diária nas nossas vidas. Alguns relacionam o batismo do Espírito Santo com o dom de línguas. A gente pode estudar outro dia sobre o dom de línguas. Outros relacionam o batismo do Espírito Santo com o dom de curas, com os dons em geral. Alguns relacionam o batismo do Espírito Santo com as águas. Alguns é porque se a pessoa se converteu, ela está batizada com o Espírito Santo. E você, o que é que entende do batismo do Espírito Santo? Olhando para a sua vida, você entende que já foi batizado com o Espírito Santo? Incline sua fronte e vamos fazer uma oração. Pai querido, nós te damos graças de todo o nosso coração, pela honra e pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, te adorando como nosso Criador e sustentador das nossas vidas. Nesse momento, purifica-nos de todo pecado e iniquidade, Senhor. Se há em nós algum pecado que está profanando o teu santo dia, purifica-nos nesse momento e concede-nos a unção do teu Espírito para que ao abrir a tua palavra, a tua voz se faça ouvir no nosso coração. Te imploramos com gratidão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia em João no capítulo 3, versículo 5. Depois a gente vai voltar para isso daí. Mas a palavra de Deus nos fala de uma repreensão de Jesus a Nicodemos. Quando Jesus diz assim: em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for batizado pelo Espírito de Deus não entrará no reino dos céus. Não vai adentrar os portais das mansões celestiais. Você pode até ficar sem o batismo das águas. O ladrão na cruz, ele não teve a oportunidade do batismo, do arrependimento, mas ele está selado para a eternidade ao lado de Jesus, porque ele deu espaço para o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo só precisa de 1 segundo. Aquele ladrão teve 1 minuto, o suficiente para abrir a porta do coração e deixar o Espírito Santo entrar. A obra do Espírito Santo é algo que está casado com o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não há nada que o céu mais anseie do que nos conceder a unção do Espírito Santo. É o que o Senhor Deus mais quer para nós, é conceder-nos essa unção. Volte aí para Lucas e não feche sua Bíblia. Lucas capítulo 3. Vamos entender o que é o batismo do Espírito Santo e quando é que ele ocorre. Versículos 21 a 22 nos retratam o batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Abrimos, diz assim: quando todo o povo se batizava, Jesus foi o quê?
batizado. Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho que, amado, em ti me comprazo. O batismo de João era o batismo do arrependimento. O batismo nas águas representa o arrependimento das nossas vidas, o arrependimento pelos pecados cometidos para uma nova vida. Então, todo pecador deve passar pelo batismo das águas. Mas Jesus, não sendo pecador, se sujeitou ao batismo nas águas, não porque houvesse necessidade de perdão ou de ser lavado de sua culpa, porque ele não tinha, mas é porque ele se identificou com os pecadores e quis mostrar para as pessoas que devemos dar passos e o que acontece com quem dá esses passos para uma vida nova. Jesus desceu as águas e nós constatamos aqui que ao descer as águas, se cumpre na vida de Jesus o que Jesus disse para Nicodemos. Quando Jesus mergulha, dando-nos esse exemplo de que precisamos mergulhar, nos ensinando que o batismo não é um batismo por aspersão, mas é mergulho nas águas. Quando Jesus ali mergulha naquelas águas, é mergulhado nas águas, ele diz às Sagradas Escrituras que ao sair, está aí no versículo 21, ele orou. Quando nós tomamos a decisão do batismo e somos batizados, agora a gente se encontra comprometido segundo o que Jesus fez, e nós, como imitadores de Jesus, nós nos encontramos comprometidos a uma vida de oração. Jesus não recebeu a plenitude do Espírito Santo senão após o batismo nas águas e a oração. Porque quando Jesus sai das águas e eleva o seu coração ao céu, e ele clama ali ao Senhor, e ele se mantém na comunhão com o Pai, diz o versículo 22, o Espírito desceu. O Espírito Santo só terá espaço numa vida que estiver em comunhão com o Pai. Uma vida que se coloca em oração, em intimidade com o céu. O binômio água e espírito são inseparáveis. Para que eu receba o Espírito Santo, para que eu mergulhe nas águas do batismo e receba o batismo do Espírito Santo, eu preciso de uma vida de oração. Ninguém vai receber o batismo do Espírito Santo porque está na igreja remanescente. Ninguém vai receber o batismo do Espírito Santo pelas obras que faz. Quanto mais eu trabalho para Deus, mais eu recebo o batismo do Espírito Santo, não. Há pessoas que trabalham de forma desesperadas, que nem Marta, mas que não recebe o batismo do Espírito Santo, que nem as virgens loucas. Igualmente trabalharam na obra do Senhor com as virgens prudentes, mas encontraram-se e encontrar-se-ão destituídas da unção, do azeite do Espírito na vinda de Jesus, porque não tiveram compromisso de intimidade pessoal com o Senhor. Há uma ligação entre o batismo nas águas e o Espírito Santo, irmãos. Há uma ligação muito forte. E uma das coisas que nos impressiona ainda nesse texto aqui, hoje de manhã, quando eu estudava, é o que se encontra aí nas palavras do Pai, a sequência dos fatos. Presta atenção, tudo para nós é um passo. Jesus se batiza nas águas, em seguida Jesus ora, em seguida o Espírito Santo desce, e depois que o Espírito Santo desce, o céu declara, o Pai declara, tu és meu filho. Nós recebemos a filiação divina
quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Ser adventista do sétimo dia não significa necessariamente fazer parte da família celestial. Para que eu seja filho de Deus, para que eu seja declarada como filha e você filho de Deus, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Amém? Essa é uma verdade que se encontra de forma inquestionável na palavra de Deus. Observemos que Jesus ora quando sai das águas, que o Espírito Santo desce e que o céu declara que naquele momento os que assim procederem estarão sendo escritos como filhos de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, os versículos 14 a 16. Quando o pecador ele chega ao tanque batismal, ele chega como alguém perdido ainda. E sem nome diante do universo. Você tem nome aqui, meu nome é Selma. Mas o meu nome novo, quando eu desci as águas e recebi o batismo do Espírito Santo, eu recebi filiação e o Pai já me deu um nome. E esse nome eu vou conhecer na vinda de Jesus, amém? Será uma experiência, porque os nomes, eles significam experiências. É uma experiência que o onipresente Deus, Ele sabe que eu vou viver nessa terra. Então eu já fui batizado como filho de Deus. Eu já tenho um batistério no céu. E você também que está recebendo o batismo diário do Espírito Santo. Amém? Nós estamos filiados à família celestial. Os versículos 14 a 16 de Romanos 8 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. E para eu ser guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso ser batizado diariamente pelo Espírito de Deus. Não existe ser filho de Deus sem o batismo do Espírito Santo. Versículo 15. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que testificação é essa do Espírito na minha vida? É a impressão do caráter de Jesus na minha vida. À medida que eu oro e estudo, o Espírito Santo, ele se apossa do meu ser. E é ele agora que vai escrever na minha mente. Ele vai imprimir na minha vida a semelhança com Jesus. O Espírito Santo faz uma obra de tal sorte que ele me coloca num relacionamento íntimo com Deus. Ele coloca no meu coração o desejo de semelhança com Jesus. Então, o batismo das águas e do Espírito Santo nos introduzem na família real do céu. E nós temos um dizer que basta mergulhar no batismo das águas e seu nome está lá no céu. O nosso nome é escrito no céu, com o batismo nas águas, mas também o batismo do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz que nós precisamos nascer de novo. Volta em Lucas, no capítulo 3. Volta em Lucas, capítulo 3. Os versículos 2 e 3. Por que nós necessitamos do batismo nas águas? 2 e 3. Sendo Anás e Caifás, Lucas 3, versículos 2 e 3. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Você entende que o perdão das águas é para o arrependimento dos pecados? Mas a gente viu também que sem o batismo, lá em João 3,5, quando Jesus diz para Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Vai lá em João 3,3. Jesus respondeu para Nicodemos:
Vou ler o versículo 2. Nicodemos foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, João 3, versículo 2. Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo, irmãos? Nascer de novo é só o batismo nas águas? O versículo 4 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus diz: Nicodemos, eu estou falando é sério. Em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, irmãos, é nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Desperta, povo de Deus, em achar que o ter nascido das águas foi nascer de novo. Nascer das águas foi o primeiro passo que Jesus nos ensinou. Sem necessidade de arrependimento, ele disse: este é o caminho. Como está lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Este é o caminho, andai por ele. Nasça das águas, mas nasça do Espírito também. Porque sem o nascimento da água e do Espírito, que é o novo nascimento, é inegociável a entrada nas mansões celestiais. É inegociável fazer parte da família celestial. É inegociável estar na Nova Jerusalém. Nós precisamos nascer da água, mas nós precisamos urgentemente do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos buscar essa bênção, porque do contrário, não seremos tidos como filhos, mas Eline, nós seremos tidos como bastardos no meio do povo de Deus. Onde é que está isso? Em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, os versículos 6 a 8. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 8. Não aposte que vai ter um jeitinho brasileiro para entrar na Nova Jerusalém. Não aposte que vai conseguir enganar a Deus. Sem o batismo do Espírito Santo, não há nascimento de novo. Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 a 8, dizem assim, todos abrimos: porque o Senhor corrige a quem ama, amém? E açoita todo o que recebe por filho. Que açoites são esses? É a morte do próprio eu. É a renúncia às minhas inclinações, ainda que eu tenha que sangrar. É para a disciplina que suportais a correção. Sabe, irmãos, a correção são as advertências e as repreensões que o Espírito nos concede através da palavra de Deus e muitas vezes usando os pregadores que abrem a palavra de Deus. É aquilo que é exposto e que contraria o que eu gosto, o que eu acho, o que eu penso, o que me acomoda a um bem-estar nessa terra. Esses são os açoites que recebemos, as correções que recebemos de Deus. Deus vos trata, continua a palavra de Deus, como a filhos, amém? Quem é açoitado, quem é chamado a uma vida de negação própria, de abstinência das coisas desse mundo, é porque está sendo chamado no céu de filho, amém? Diz mais, pois que filho há a quem o pai não corrige. Agora veja o versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. Bastardos são chamados pelo céu aqueles que receberam o batismo nas águas, mas não se expõem à correção trazida pelo Espírito Santo através de uma vida de oração e de estudo. Através de uma vida de aplicação do que está escrito na sua própria vida. Bastardos são aqueles indispostos
a tomarem a sua cruz, negarem-se a si mesmo para ser discípulo de Jesus. Não existe discípulo de Jesus sem renúncia de vida. Porque Jesus diz, negue-se a si mesmo. Você quer ser meu discípulo? Não existe discípulo de Jesus sem a renúncia às vaidades, às ambições, às inclinações dessa vida, a renúncia do eu acho, do eu penso. Os discípulos de Jesus, os filhos de Deus, eles se submetem ao assim diz o Senhor. Para mim está morto o eu acho e eu penso. Há muito tempo que eu enterrei em nome de Jesus. Há muito tempo que eu sepultei eu acho e eu penso. A minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor, desesperadamente tem sido buscada, ser pautada pelo assim diz o Senhor. E quando eu não entendo, o espírito de profecia amplia o entendimento da minha mente através do que está escrito. Deus está buscando por homens e mulheres que, como Nicodemos, vão à presença de Deus, recebem o batismo nas águas, mas recebem também o batismo do Espírito Santo. Nicodemos, ao final da vida, diz o desejado de todas as nações. Ele era riquíssimo, ele era super bem conceituado na nação judaica. Nicodemos morreu rejeitado e pobre em bens materiais, porque ele investiu tudo o que tinha na proclamação do Evangelho. Mas não só foi financeiramente, ele investiu a vida dele. Ele entendeu que estava sendo um filho bastardo no meio da nação escolhida por Deus. Ele entendeu que não tinha nascido do Espírito Santo porque não tinha aberto a porta para que o Espírito Santo entrasse. Ninguém passa a fazer parte do reino de Deus se não nascer das águas e do Espírito. Para ser adotado como filho de Deus, você entende que aqui está desmascarada a graça barata? Jesus morreu por mim e eu estou salvo? Nós cremos que somos salvos pela graça, amém? Mas essa graça, ela é imputada e comunicada. Ela foi imputada por Jesus na cruz do Calvário. Mas é o Espírito Santo que torna eficaz a graça imputada por Jesus quando ele comunica no nosso coração, na nossa vida, o caráter de Jesus. A salvação, ela é consumada pela ação do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz que se eu não nascer da água e do Espírito, não há salvação. Eu preciso me arrepender dos meus pecados para ser lavado por Jesus. É aí onde o Espírito Santo é uma influência na minha vida. Antes de eu descer as águas do batismo, eu já recebo a influência do Espírito Santo, mas ainda não é aquela influência que transforma a minha vida, é uma influência que me convence do meu pecado. Você entende? É a voz do Espírito Santo que está lá em Apocalipse 3:20. Ele está, Gracinha, à porta do coração e bate. Essas batidas significa, ele diz assim, se alguém ouvir, essas batidas significam a iluminação que vem à minha mente e os estudos da verdade de Deus. E quando eu ouço os estudos, eu abro a porta do meu coração, porque ele diz, se você ouvir as minhas batidas, se você ouvir que Jesus está voltando, se você ouvir que precisa de uma vida de reavivamento e reforma, você ouviu, abra a porta. Abrir a porta é à disposição do meu coração e da minha vida ao que está escrito, para que o que está escrito torne-se alimento para a minha vida, para que eu me desafeiçoe desse mundo, para que eu renuncie às vaidades, às ambições, à luxúria, eu renuncie à riqueza, eu renuncie ao que preciso for, mas eu deixo o Espírito Santo fazer a obra na minha vida, colocando Jesus no trono do meu coração. Se alguém ouvir a minha voz, diz lá Apocalipse 3:20, e abrir a porta, não é só ouvir a influência. Você desceu as águas porque foi influenciado. Agora, se eu e você ouvirmos a voz, abrimos a porta e a oração é o que Jesus fez. E eu oro ao Senhor e clamo pelo batismo do Espírito Santo. Ele diz, quando você clama na vida de oração, então eu venho. Agora eu venho para cear com você. O Espírito Santo ceia conosco, fazendo da palavra a verdade, fazendo da palavra o alimento da nossa vida.
João 17:17, Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E 1 João no capítulo 5 diz, o Espírito Santo é a verdade, e Jesus disse, eu sou a verdade. Nós somos santificados na verdade pela palavra, pela presença do Espírito Santo que introduz Jesus no nosso coração. O batismo do Espírito Santo, de que necessitamos e que as virgens prudentes estão tendo, não é a influência do Espírito Santo, mas é o abrir do nosso coração pela vida de oração e de estudo, para que o Espírito Santo entre e como ele falou lá através de Isaías, quando ele entra, porque nós ouvimos a sua voz, então agora o Espírito Santo estabelece, dizendo, olha, o caminho é esse. Nem para a direita, nem para a esquerda, esse daqui. Se eu me desviar para a direita, ele diz, atrás uma voz me diz. É como está lá em Isaías, uma voz atrás me diz, o caminho é este. Atrás, eu já estudei, ele já impressionou a minha mente, e quando os erros e os enganos chegarem, eu vou saber qual é o caminho, porque a minha mente foi cheia do Espírito Santo. O slide seguinte, agora vai dar para eu ler. Mediante um agente tão invisível como o vento, você consegue ver o vento? Você sente, você percebe. Está Cristo continuamente operando no coração. Nós não vemos, mas Ele está agindo. Toda vez que você ora e estuda. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha, talvez, consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a mente para Cristo. Você não percebe a obra, mas o Espírito Santo está fazendo. Ninguém que vai aos pés do Senhor, em oração e estudo, fica sem a bênção e a impressão do Espírito de Deus em sua vida. Você pode não perceber, mas a obra está sendo feita. Amém? Estes podem causar meditando nele, tanto as escrituras... Ei, estou precisando de oculista. Meditando, lendo as escrituras, ou ouvindo a palavra do pregador. Estão ouvindo aí? Às vezes, através de um pregador que abre a palavra de Deus, o espírito de profecia, o Espírito Santo também nos impressiona, amém? De repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a pessoa entrega-se alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos uma conversão repentina. É, no entanto, o resultado de longo processo de conquista, efetuado pelo Espírito de Deus. Processo o quê? O Espírito Santo é paciente. Você vai estudando e ele vai trabalhando. Até que ele chega com uma determinação direta. Larga isso. E você está preparado porque deu espaço ao Espírito Santo para atuar na sua vida. Depois do batismo nas águas, começa a verdadeira conversão do coração. O Espírito Santo se apossa e habita, passando a atuar de dentro para fora. Já não é uma influência só de fora. Para eu receber o seu batismo, ele já está dentro agora me batizando e me convertendo. Isso acontece com quem ora e estuda. Essa igreja está vivendo momentos aqui pela madrugada, de busca do batismo do Espírito Santo. E eu tenho orado por vocês. A busca do batismo do Espírito Santo está se expondo a esse batismo. Se você não ingressou ainda nessa jornada, ainda há tempo. Nós ainda estamos vivendo o tempo da graça. Ainda há tempo de ser batizado pelo Espírito Santo para não sermos considerados bastardos, mas filhos de Deus. Então ele faz de nós seus templos. Ele ceia conosco. O último slide, por favor. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida, amém? Como é que eu sei que estou recebendo o batismo do Espírito Santo? Não é porque os outros falam, porque eu mesmo, os pensamentos pecaminosos são afastados da minha mente. São renunciadas às más ações. Não vai se preocupar de abandonar as coisas, irmãos. É tudo que o diabo quer para que seu coração fique frustrado e com depressão. É você dizer, a partir de hoje eu não como isso, a partir de hoje eu não visto isso, a partir de hoje eu não faço isso. É tudo que o diabo quer. É que você saia agora, para eu ter o batismo do Espírito Santo eu tenho que renunciar. Não é não, irmãos.
Não se importe com o que você está fazendo agora, se importe com o que você está deixando de fazer, que é a busca do batismo do Espírito Santo. Vá para os pés do Senhor nas primeiras horas do seu dia, ore, estude, jejue se necessário for, porque não vai dar tempo, ou eu oro e estudo, ou eu vou tomar o meu de jejum. Fique sem o de jejum material, mas não fique sem a busca do batismo do Espírito Santo. E quando você for sendo cheio do Espírito Santo, Ele vai te transformando, Ele vai mudando o seu gosto, Ele vai mudando o seu paladar, Ele vai mudando aquilo que você acha e que você pensa, que só em estar como esse mundo é que te traz paz e alegria. Isso é mentira do inferno. Eu e você podemos ser homens e mulheres de Deus, felizes com Jesus. A graça do Senhor Jesus precisa bastar o coração humano. Se a graça de Jesus não bastar a mim, eu estou perdida. O Salmo 63:3 diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. Se a graça de Jesus não é melhor do que a minha vida, é porque Jesus não está no trono do meu coração. O meu coração não está aberto para o Espírito Santo fazer a obra. Eu e você precisamos desesperadamente do batismo do Espírito Santo. Continua. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Você já se olhou no espelho e se achou linda? Se achou lindo? Você é templo do Espírito de Deus e você é a coisa mais linda. Se olhe, se veja e se trate como templo de Deus. Isso vai alegrar o teu coração. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. Ninguém vê. A bênção vem quando pela fé a pessoa se entrega a Deus. Então aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, à imagem de Deus. Busque o batismo do Espírito Santo, para que andemos em novidade de vida, como diz Romanos 6:4. Para que o nosso eu seja sepultado e Jesus reine e governe sobre nós. O batismo das águas associa ao arrependimento. O batismo do Espírito associa a um novo ser. Uma pessoa que passa de simples criatura para ser filha de Deus. Quem se batiza sem o arrependimento e o comprometimento em morrer para o velho homem, não recebe o batismo do Espírito Santo. Quem se batiza nas águas para fazer uma troca, sem uma vida de renúncia, não receberá o Espírito Santo no templo da alma. A sua vida exterior tem sido uma manifestação do que o Espírito Santo foi recebido no templo da sua alma? Você está sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo e Ele tem provocado arrependimento na sua vida daquilo que não é de Deus? Reforma de vida? Lembre-se, a sua filiação de Deus, como filho de Deus e incorporação na família do céu, como irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, depende do batismo do Espírito Santo. Se nossa vida estiver envolvida com a de Cristo, se a consagração é vista em nós, mas é por nós mesmos, não é a consagração que é alimentada porque os irmãos dizem, aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus. Não é essa consagração, é a que eu mesmo me vejo. É a consagração que eu vejo na minha alma e vejo sendo transformada dia a dia. Se nos encontramos numa atmosfera de contrição e arrependimento e busca, então essa dádiva do céu, ela será derramada sobre nós. O Espírito Santo é uma dádiva oferecida a nós, não para produzir êxtases emocionais, sentimentalismo, bons sentimentos, não. O Espírito Santo, ele é dado a nós para promover no nosso coração arrependimento, transformação, renovação, regeneração, reforma, para vencermos as astutas ciladas do diabo
e sermos instrumentos para a operação da obra de Deus nessa terra. Você está sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse a Nicodemos por 2 vezes no versículo 3 e no versículo 5 de João, quando Jesus diz assim: em verdade te digo. Sabe o que é que isso significa? Em verdade, Jesus repete as palavras. Indiscutivelmente. Sabe o que é que significa, irmãos? Não existe a mínima possibilidade de sermos filhos de Deus, de fazermos parte do reino de Deus, de entrarmos nas mansões celestiais, sem o batismo do Espírito Santo. Quando as virgens loucas retornam com um falso reavivamento, elas retornam movidas por emoções, porque elas saíram para comprar o azeite que estava nas suas lâmpadas na reserva, não tinha. Nas suas vasilhas, no seu coração não tinha azeite, não tinha o batismo do Espírito Santo. E essas virgens loucas saem para comprar o azeite. Elas retornam depois, a palavra de Deus, Jesus nos diz, elas retornam e elas batem na porta. Abre-nos a porta, nós estamos aqui cheias do Espírito Santo. A porta da graça estava fechada. E mais, aquele batismo de emoções, de fortes sentimentos, não era do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já tinha sido retirado da terra. O batismo do Espírito Santo é aquele que constrange o meu coração a ter coragem, ainda que sangre, ou ainda que morra, mas ter coragem de renunciar a tudo aquilo que impede o Espírito de imprimir o caráter de Jesus no meu coração. O batismo do Espírito Santo me leva a uma vida de mais intimidade com o Senhor. Você tem sido batizado diariamente pelo Espírito Santo? Ao olhar para você, não o que os outros falam, mas a olhar para a sua própria consagração, você percebe o agir do Espírito de Deus, a presença do Espírito de Deus? Se você não percebe, ainda há tempo de graça. Amém? Vamos recomeçar. Esse é o brado do céu, o anseio do Espírito Santo. Recomeça hoje. Porque ainda estamos no tempo da graça. Mas é muito curto o tempo que nos resta para esse preparo. Estamos atrasados e temos que correr. Você tem esse propósito no coração? Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Clamar ao Senhor. Aliás, vamos ficar de joelhos, que é a nossa melhor posição diante do Senhor. Pai querido, tantos quantos puderam, colocaram-se de joelhos diante do Senhor, e aqueles que não puderam dobrar os seus joelhos, mas todos estamos com os corações inclinados diante do Senhor, submissos ao comando da Tua voz, tendo o Teu Espírito Santo como a maior autoridade da nossa vida. Obrigada, porque entendemos que se não nascermos da água e do Espírito, seremos filhos bastardos, caminhando no meio do povo de Deus, mas sem a adoção pelo Senhor de filhos do Pai. Nos perdoa pelas vezes em que negligenciamos no estudo da Tua palavra e na vida de intimidade com o Senhor para essa dádiva que o céu tanto anseia nos conceder. A maior dádiva e mais necessária dádiva dos seres humanos, hoje, dos Teus filhos que professam ser Teus filhos também, é o batismo com Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Santo e Bom Espírito, pelas vezes em que Te entristecemos, não fazendo caso desse batismo, negligenciando a vida de oração e de estudo, a vida de compromisso na intimidade com o Senhor. Nos perdoa. Purifica-nos com o sangue de Jesus, Santo Espírito. E nesse momento, com a Tua doce presença, santifica as nossas vidas.
Santifica-nos com a verdade. Tu és a verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Santifica-os na verdade. Santifica-nos. Enche-nos da tua graça. E doravante, pela disposição do nosso coração e pela decisão que tomamos agora de uma vida mais consagrada, que no livro dos céus, ao lado dos nossos nomes, esteja escrito Filhos de Deus. Te imploramos, te agradecemos, te louvamos e te adoramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.